Que privilégio estar aqui. Eu estou aqui com muito temor no meu coração, para compartilhar algo que Deus tem colocado nesta manhã no meu coração, sobre essa nova estação. Sempre que uma nova estação vai chegar, nós temos assim uma percepção. Como é essa percepção? Você sente no seu espírito. O quê? Oi! Vocês estão me ouvindo? Amém? Por favor, eu gostaria de pedir que cessasse agora essas conversas paralelas. Irmãos, o momento da palavra é um momento extremamente importante. Uma palavra pode mudar a sua vida, uma palavra pode mudar o seu destino. E você que está na sua casa aí, se conecte. É uma palavra, pode mudar a sua vida, trazendo cura, direcionamento. E é um momento também que Satanás aproveita para trazer distração, para alguém te contar algo que pode contar depois. O culto vai terminar, mas nós temos aí uma área de convivência. Depois você pode fazer uma ligação. Então, em nome de Jesus, para você ser abençoado, é pouco tempo. Vale a pena você prestar atenção naquilo que nós vamos falar. Amém? Glória a Deus. Diga assim: eu estou no modo de avanço. Amém? O nosso celular às vezes está no modo avião, silencioso, mas nós como igreja estamos no modo de avanço. Nós estamos avançando em rumo ao propósito que o Senhor tem. E quando nós recebemos esse direcionamento, que estamos entrando numa nova estação, estamos entrando mesmo. Amém? Então eu quero dizer para vocês que o sinal da nova estação chega. No mundo natural, como sabemos que as estações estão mudando? Por exemplo, o frio representa que está chegando o inverno. O calor é que está chegando o verão. E no mundo espiritual, nós sentimos uma percepção. Algo dentro de você traz um alerta. Você não sabe porque sabe, mas sabe que alguma coisa vai acontecer. Então isso é um sinal de que o Senhor quer te levar para uma nova estação. O nosso espírito, ele se comunica com o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus, ele traz para nós essas impressões. Amém? Então é muito importante sabermos que nós somos um espírito, habitamos num corpo, mas o Espírito Santo, ele se comunica com o nosso espírito. E talvez você chegou aqui hoje, ou você que me ouve, vai dizer: eu estou sentindo uma sensação diferente, eu não estou entendendo. O Senhor tem uma resposta para você nesta manhã, amém? Quantos estão aqui com seus espíritos ativados? O Espírito de Yahvé está sobre você, e Ele te chamou, e Ele te escolheu por um propósito divino, e é para esse tempo, aleluia. Então, quando nós percebemos algo, nós podemos dizer, como dizemos para as crianças, quando a gente vai falar das coisas espirituais, dizemos para as crianças o quê? Tem alguma coisa no ar que não é avião. Você percebe que tem uma atmosfera cercando e você não sabe definir qual é. Nesse tempo, queridos, isso é uma questão que nós precisamos nos preparar para essa nova estação. E como vamos nos preparar? Como nesses dias que nós estamos no devocional, quem está acompanhando, tem sido uma declaração a cada nova manhã. Tem algo declarando sobre a nova estação. E essa nova estação, ela é algo espiritual para nós, amém? E para entrarmos nessa nova estação, nós precisamos de alguns posicionamentos. O primeiro posicionamento que nós precisamos, sabe o que é? É ter o nosso espírito ativado pela palavra de Deus, amém? A Bíblia diz que os que são guiados pelo Espírito de Deus. Quem é guiado pelo Espírito de Deus? É quem tem Jesus na sua vida.
E é também uma oportunidade nessa nova estação. Talvez você que me ouve, você pode estar perdido, você pode estar sem direcionamento. Eu quero dizer para você, se Jesus entrar na sua vida, você vai receber direcionamento. Amém? Se você está perdido, se você não está sabendo o caminho, a palavra de Deus diz que quem é guiado pelo Espírito Santo vai ouvir a voz do Espírito dizendo: este é o caminho, andai por ele. Aleluia. Então hoje é uma manhã oportuna para você também entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Para quê? Para que você possa ser guiado pelo Espírito Santo. Então, a palavra de Deus diz em Mateus, no capítulo 6, no versículo 22, Jesus disse que os olhos, ele é a candeia do corpo, e se os seus olhos for bom, todo o seu corpo será bom, você vai ver as coisas de uma forma diferente. Isso fala o quê, queridos? Isso fala, Jesus quando fala isso aqui, referindo aos olhos, porque nós somos um espírito, mas habitamos um corpo, e nesse corpo nós temos os 5 sentidos. E quando Jesus fala dos olhos, isso quer dizer o quê? Que a atmosfera que nos cerca pode impactar o nosso interior. Quantas vezes nós vemos algo que entristece o nosso coração? Quantas vezes nós contemplamos coisas que não queremos contemplar? E o que acontece? Nós somos atingidos. Principalmente, vamos dizer assim, quando vemos violência, quando vemos abusos, como isso impacta dentro de nós uma tristeza, uma revolta. Então aqui Jesus dá um alerta para nós, que nós precisamos ter uma aliança com os nossos sentidos, amém? Quando nós recebemos Jesus, e para entrarmos nessa nova estação, você só vai entrar nessa nova estação se você tiver uma nova percepção do que está à sua volta, amém? Como nós cantamos aqui, não ando pelo que vejo, não ando pelo que eu estou sentindo, mas eu ando pelo que creio. Isso depende de nós. Primeiro, essa percepção espiritual. E segundo, termos essa aliança com os nossos 5 sentidos. Queridos, para entrarmos nessa nova estação, precisamos fazer uma aliança com os nossos olhos. Se você ficar contemplando aquilo que não edifica, nem o seu corpo, nem a sua alma, vai ser difícil de você entrar nessa nova estação. Se você não fazer uma aliança com os seus ouvidos, tem certas coisas que não combinam mais com você. Obrigada. Por quê? Porque você está num novo modo. Você está num modo de avanço. E tem coisas que puxam você para trás. Tira você dessa realidade. E a nossa carne, nós vamos lutar com ela. Até que vamos encontrar Jesus na glória. Amém? Essa carne, ela milita contra o nosso espírito. Então não é porque nós somos cristãos, não é porque não recebemos a Jesus, para que nós possamos entrar na nova estação, precisamos romper com alguns hábitos. Amém? É triste dizer, né? Mas às vezes, no grupo das famílias, tem aquela pessoa que sempre tem um olhar pelo retrovisor. Como é triste isso. Mas diga: eu não olharei para trás, mas eu vou olhar para o que está diante de mim. A palavra de Deus nos dá esse conselho, deixando as coisas que para trás ficam. Por que nós temos que deixar? Porque às vezes você até deixa, mas vem outra pessoa e quer que você continue olhando para aquilo que às vezes te feriu, aquilo que te magoou, aquilo que te massacrou, aquilo que reteve você num determinado lugar. Queridos, para entrarmos nessa nova estação, nós precisamos fazer uma aliança com os nossos 5 sentidos. Amém? Aleluia! Outra coisa, nós precisamos mudar a rota. Mudar a rota não é fácil. Não é fácil. Porque quando nós temos um destino, você planeja
a rota que vai fazer. E quando você planeja uma rota, você não pensa nada de ruim vai acontecer. Principalmente essa nova geração. Principalmente vai dar tudo bem, vai ser tudo lindo e maravilhoso. Mas na nossa caminhada cristã, para que nós possamos entrar nessa nova estação, nós precisamos nos adaptar a essa nova estação. Com uma mudança de rota. Amém? Tem coisa que acontece na nossa caminhada que você não queria. E agora? E agora você vai se encher do Espírito de Deus e vai reprogramar a rota. Há um caminho novo para você. Aleluia. E agora nós que temos o GPS. Que coisa boa esse GPS, né, gente? Fala sério. É muito legal. Ele fala recalculando a rota. Você pode até mudar a voz. Isso não tinha antigamente, sabia? Você estava perdido, você tinha que procurar. E quando não tinha ninguém, você ia até o próximo posto. E quando você recebia uma informação errada, e era tão difícil, mas agora nós temos o Espírito Santo, que Ele recalcula a nossa rota. E nesta manhã, Ele está aqui para dizer para você, recalculando a tua rota. Aleluia! É muito importante a gente saber disso. Coisa linda é esse mover do Espírito Santo nas nossas vidas. Sabe por quê? Porque é em tempo real. Aleluia. É para agora, é para hoje. Você não vai ficar prostrado diante do que você errou ou diante do que passou. Não. Você vai ajustar a sua rota para esse tempo que você está vivendo hoje. E o tempo que estamos vivendo hoje é tempo de avanço. Amém? Então, queridos, quando nós ajustamos o foco, isso significa também para nós direcionar a atenção para o que realmente é importante. Ajustar o foco, porque muitas distrações vêm nessa caminhada cristã, para que você não use a sua fé, para que você não saia do lugar que você está. Satanás e seus demônios, eles têm estratégia, para quê? Para te distrair, para chamar a sua atenção. Então é importante você ajustar o foco. Por quê? Porque isso trará para você uma atenção devida para realmente aquilo que você precisa fazer. Amém? Uma das realidades que nós enfrentamos hoje com os nossos adolescentes é o foco. A psicologia explica isso de uma forma linda e maravilhosa. É ou não é? Mas porque também para ter foco, precisa ter disciplina. Uma mãe, antigamente chegava para o filho e falava, você só levanta daqui quando você terminar. Havia uma disciplina. A criança era levada a concluir. Hoje não. Hoje, depois você faz, lindão. Deixa para depois, não precisa fazer agora. Os pais mesmo tiram a autoridade dos professores. Então nós temos muitas crianças que não têm disciplina e elas não têm foco. Elas não conseguem desenvolver. Por quê? Porque foco, ele vai direcionar a sua atenção. Você tem que terminar aquilo. Amém? Então o Espírito Santo também nos convida hoje a você ter um ajuste do seu foco. Qual é o teu propósito? Por que você está fazendo determinadas coisas? Será que isso não é só para distrair o teu percurso? Será que não é para distanciar aquilo que Deus tem para você? E aqui nós podemos falar para os jovens. Queridos, vocês que estão nas escolas, vocês que estão na universidade, aproveite esse tempo, porque esse tempo vai passar. E quantas coisas têm acontecido para roubar o foco. E aí o que acontece? Quando chegar a hora que você vai precisar fazer um vestibular, você fazer uma entrevista, você ir para uma seleção, sabe o que acontece?
você não tem conteúdo. Sabe por quê? Porque o seu tempo foi roubado por falta de foco. É necessário nós sabermos aonde queremos chegar. Para quê? Para não perdermos tempo no caminho. Amém? Isso significa o quê? Muitas vezes você vai ter que dizer não a um convite super legal, porque aquilo vai atrasar a sua caminhada, aquilo vai atrasar o seu propósito. É importante, queridos, também nós ouvirmos a voz de Deus. E Apocalipse no capítulo 7, no capítulo 2, o versículo 7 diz que quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. E nesses dias que nós estamos vivendo, o Espírito tem dito à igreja várias coisas. E o que significa dar ouvido à voz de Deus? É não ignorar a direção. É você ter uma atenção plena. Você não pode ignorar algumas coisas que Deus coloca para nós. Nós não podemos ignorar, porque isso é ouvir a voz de Deus. Em dias de tanta libertinagem, mas o conselho do Senhor para nós é o quê? Sede santo, porque eu, o Senhor teu Deus, sou santo. Não importa o que muda, a palavra de Deus é a nossa regra. A palavra de Deus é aquilo que nos dá uma baliza para que nós possamos agir de acordo com a palavra de Deus. Amém, queridos? Uma coisa que precisamos também para essa nova estação é se arrepender. E o arrependimento, ele fala do quê? De uma mudança. É metanoia, é uma transformação. É uma coisa radical. É algo que você tem que estar disposto para seguir adiante. Se você não se arrepender e se desligar do passado, sabe o que acontece? Você não vai entrar na nova estação. Quantos de nós nos cobramos por erros que cometemos que não deveríamos ter cometido? Quantos aqui já sofreram um acidente de carro? Puxa, é tão rápido, né? E se você parar para pensar, de alguma forma, você poderia ter evitado aquilo. Como? Como você poderia ter evitado? Como? Aí vem aquele arrependimento e fala, puxa, eu tive consequências, acidentes, que vem e você vê aquele arrependimento e você fala, e agora? E agora você tem que se levantar, ainda que você seja culpado, e dizer, eu me arrependo, eu não deveria ter ido, eu não deveria ter feito, mas eu vou seguir em frente, porque é isso que a palavra de Deus diz. Queridos, nós não podemos nos apegar em um erro e ficarmos abraçados com aquilo. É tempo de você se arrepender para ir para a nova estação. Aleluia. E o arrependimento, como diz em Tiago 1:2, ele nos leva a obedecer. E obedecer o quê? A voz de Deus. Só alguém que é cheio do Espírito Santo, só alguém que é guiado por Ele, tem essa capacidade de obedecer. Por quê, queridos? Vamos voltar de novo na nossa natureza humana. Nós obedecemos, mas tem coisa que é ruim para a gente obedecer. Você só obedece porque você foi nascido. O processo da nova natureza é real na sua vida. Então você obedece porque você tem a natureza de Cristo. E a Bíblia diz que Cristo foi obediente, e obediente até a morte. Amém. Pode estar o maior calor, mas você vai obedecer, porque o Espírito está em você. Pode estar pegando fogo o mundo, você vai obedecer, por quê? Porque o Espírito de Yahvé está sobre a sua vida. Então, queridos, essa questão de obedecer não é só quando nós trazemos os nossos dízimos e as nossas ofertas, não. Essa questão de obedecer envolve aquilo que o Espírito Santo implantou dentro do teu coração. Porque Ele pode exigir uma coisa de mim que não exige de você. Amém? Então essa obediência real só pode acontecer se realmente houver um novo nascimento. E se você falar assim, eu não consigo obedecer. Aí sabe o que você precisa? Nascer de novo.
porque a sua natureza está predominando. E uma pessoa que é cheia de si mesmo, que decide as suas próprias regras, ela não vai entrar no novo de Deus, ela não vai para a próxima estação, porque tudo diz a respeito dela. Mas nesta manhã eu estou aqui para dizer para você que a tua dependência, a tua obediência foi garantida lá na cruz do Calvário, porque nós não andamos mais pela carne, mas nós andamos pelo Espírito, aleluia! E para irmos para esta nova estação, é o Espírito Santo que vai dizer de uma forma audível aos seus ouvidos: este é o caminho, andai por ele, aleluia. Queridos, nós estamos avançando, aleluia. Essa parte é difícil. Hebreus capítulo 10, versículo 37, para você que está anotando, nós precisamos ter paciência. Eita, paciência é forte, mas é fruto do Espírito Santo. Talvez você nunca teve, mas hoje é oferecido para você através do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque a paciência, ela produz em nós um fruto excelente. Só que para alguns, ser paciente é um fruto que demora um pouco mais para amadurecer, mas amadurece. Amém? Diga, amadurece. Nós seremos pacientes, aleluia, porque o amadurecimento, a paciência, ela traz o amadurecimento, amém? É como uma criança que você fala para ela: olha, nós vamos viajar, e essa viagem é 2 horas. Quando dá 15 minutos, as crianças falam: já chegou? É agora? É aqui que... E se você parar, então fala: já chegou, é aqui que vamos ficar? A criança não tem paciência, mesmo que ela saiba que aquilo vai demorar. Mas quando a criança vai ficando maior, sabe o que acontece? Ela já leva o seu livro, ela já leva o seu jogo, ela já cria um meio de quê? Porque sabe que o caminho vai ser longo. E isso traz um amadurecimento. E eu quero dizer nesta manhã que é um tempo de crescimento para a minha vida e para a sua vida. Então nós vamos desenvolver a paciência. Já diziam os antigos que quando você colhe uma fruta antes do tempo, ela não vai ser doce. Porque o tempo que ela fica ali, ela amadurece. E com esse amadurecimento, ela fica doce, agradável, sacia o paladar. Você conhece alguém que não é doce? Você conhece alguém que é cristão, mas não tem paciência? Essa pessoa vai amadurecer, porque nós estamos no tempo de avanço. Quantos estão aqui e dizem: eu já melhorei muito? Eu já melhorei muito. Por quê? Porque a obra do Espírito Santo é contínua na nossa vida. O Espírito Santo vai trabalhando no nosso caráter, na nossa personalidade, até ser dia perfeito. Aleluia. Queridos, e eu quero falar também que nós precisamos refazer as alianças. Porque nós queremos a bênção de Deus, queremos o favor de Deus. Mas muitas vezes nós fazemos aliança que não tem nada a ver com aquilo que a palavra de Deus diz. Nós temos na caminhada cristã, às vezes é uma pessoa, às vezes é um trabalho, às vezes é uma circunstância que o Espírito hoje nos convida a rever as alianças que nós temos. Vocês sabiam que tem relacionamento que altera o nosso destino? Quantos filhos, quando começam um relacionamento, muda totalmente com os pais? É triste. Anos de investimento que um pai, que uma mãe tem, de repente uma pessoa que chega, altera a rotina da casa, altera tudo, e os pais sofrem com isso.
Quantos relacionamentos, quantas alianças que nos distancia de virmos para os cultos no domingo. O que você vai fazer lá? Vamos fazer uma corrida. Vamos fazer isso. É algo sugestivo. Queridos, todo exercício, todo lazer é algo bom. Tudo isso é muito bom. Mas muitas vezes isso vai se tornando uma prioridade. Que sabe o que faz? Vai nos distanciando daquilo que realmente deveria ser a nossa prioridade. Refazer as alianças, talvez até com aquela pessoa que você está pagando para ela te ouvir. Nós como pastores, nós ouvimos as pessoas e devemos sempre dar uma palavra em cima do que a palavra de Deus diz. Porém, muitas pessoas com uma formação acadêmica, talvez nacional e muitas vezes até internacional, e você sabe que aquela pessoa tem um nome, e é tão interessante. Eu me lembro de um rapaz que ele disse para mim, a minha psicóloga disse para mim não se reprimir, e que a palavra de Deus traz um aprisionamento, que a pessoa não pode fazer nada. E eu disse para ele, você tem uma escolha, ouvir o que a palavra de Deus diz, ou ouvir o que ela diz. E aquele rapaz, ele escolheu ouvir o que aquela profissional disse a ele. Às vezes, essa questão de refazer aliança tem a ver com quem você está expondo a sua vida. Amém? E essas alianças mal feitas pode distanciar você de Deus. Isso pode ser uma autoridade, isso pode ser um relacionamento, pode ser até um médico. Pode ser. Sabe por quê? Eu me lembro que um dia o médico disse para mim, você é mais uma mãe que vai ter um filho com problema. Mas glória a Deus que naqueles dias eu tive irmãos nesta igreja que falaram para mim, não, a palavra de Deus tem poder de mudar esse diagnóstico na sua vida, aleluia. E aquilo que era imperfeito, o Senhor trouxe perfeição na vida do meu filho, e ele é saudável. Sabe por quê? Porque eu não quis fazer aliança com o que aquele profissional disse, aquele que a gente paga às vezes para roubar a nossa fé, para distorcer os princípios divinos. Queridos, nós precisamos trazer diante de Deus com quem nós vamos ter aliança. Amém? E é tão importante dizer que quando também nós tiramos o foco de nós mesmos, nós entramos na nova estação. Quantos de nós só pensamos em nós mesmos? Eu quero dizer para vocês que em Josué, no capítulo 3, nós temos estudado essa passagem de Josué, quando Deus deu aquele direcionamento à profetisa Neide, que Moisés havia morrido e que Josué agora ia assumir o lugar. E lá no capítulo 3 de Josué, no capítulo 3, no versículo 4, o Senhor fala para Josué que havia um caminho que ele ainda não tinha trilhado. Nem Moisés tinha trilhado. Mas Deus tinha um caminho para Josué, um caminho que nunca tinha sido trilhado. E eu vim aqui nesta manhã para dizer para você, o Senhor tem um caminho diante de ti que ainda não foi trilhado. Esse caminho, ele é real, ele existe. E o que acontece? Nós vemos que quando Moisés levou o povo a passar o mar vermelho, levou. E nós vemos também que Josué levou o povo a passar também pelo Jordão, o Senhor levou. E a palavra de Deus fala que o Senhor encoraja ele. E ali nós vemos que Josué, então, ele tem um novo desafio.
mas ele tem a promessa, ele tem tudo, mas ele tem também novos inimigos. Amém? Nesta nova estação, há inimigos a ser vencido. Mas eu quero te lembrar hoje, nesta manhã, que o Senhor é contigo. E Ele é aquele que vai te levar a bom termo nesta nova jornada de avanço. É novos inimigos. E agora o povo pôde desfrutar, não mais da água da rocha, mas de mananciais, de águas que brotava. Aleluia! Eu quero dizer para você que mediante o desafio que nós temos pela frente, é o que o Senhor vai proporcionando para nós. Aquilo que você precisa hoje, Ele já tem para você. Aquilo que você precisa amanhã, já tem para você, desde que você se mantenha firme nesse propósito. Aleluia. E para terminar, eu quero que vocês lembrem comigo de Ruth. A palavra de Deus diz no livro de Ruth, no capítulo 1. Quem era Ruth? Ruth era uma moabita, ela era uma viúva e ela era pobre. Moabita não era uma pessoa, não era assim um povo muito escolhido. Viúva e pobre. A história relata Ruth deveria ter entre 24 e 29 anos aproximadamente. E essa moça com essas características aqui, moabita, viúva e pobre, ela tem que tomar uma decisão. E é tão interessante que quando nós olhamos para a palavra de Deus, em Ruth no capítulo 1, o versículo 15 diz assim: disse Noemi: eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Tu também, volta, vá atrás da tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não insista para que eu te deixe, não me obrigues a segui-lo, porque por onde quer que for, eu irei, e onde quer que pousares, eu pousarei. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Coisa linda, né? Diante desse cenário tão triste, que Noemi estava acabada. Noemi pensava: agora eu vou voltar numa calamidade real. Ela chega para Ruth e Ruth: você pode ir também. Ruth era livre, porque o marido havia morrido. Mas Ruth toma a decisão de ficar com Noemi e ir para Belém com Noemi. E é tão interessante que quando ela fala isso: olha, não insista comigo porque eu não vou. Aonde você dormir eu durmo, o que você comer eu como. É um princípio de aliança, né? Muito bonito que ela tem com a sua sogra. Porém, nós vemos aqui também que ela teve que deixar algumas coisas. Ela teve que deixar o seu povo, ela teve que deixar as suas origens para abraçar novos costumes de outros lugares que ela nunca tinha ido, um lugar que não pertencia a ela. E ela toma essa decisão de deixar para acompanhar Ruth. E a palavra de Deus é bem clara e todos vocês conhecem. O que aconteceu? Ela acompanhou Ruth e foi abençoada, casou com Boaz. Então nós vemos que esse relacionamento de Ruth e Noemi mudou o destino de Ruth. Aquela fidelidade é aqui onde voltamos a dizer: tem relacionamentos que te afirmam no propósito. Tem relacionamento que é de Deus. Tem relacionamento que na hora da dor, na hora da dificuldade, está junto com você. Isso é um alerta para o seu coração. Porque amigos, quando está tudo bem, é fácil. Amigos, para caminhar com você, na hora que você está numa boa, é muito legal. Mas amigos verdadeiros, que na hora da morte, na hora que não tem o que oferecer, na hora que não tem o que comer, é só amigo de Deus mesmo. Glória a Deus. E que bom que aqui nessa igreja a gente reconhece
que tem aqui amigos que a gente pode dizer, olha, caminhou comigo na hora da minha dor, agora está caminhando comigo também, na hora que eu fraquejei, na hora que eu caí, na hora que eu levantei. Queridos, que nós possamos ser verdadeiros amigos, amém? Porque só uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não julga, ela não exige, ela não quer explicação, ela simplesmente está com você. E na igreja de Cristo Jesus, existe esse amigo. Você tem um amigo desse aqui que fala, olha, é pouco, mas eu posso contar. Eu sei que relacionamentos marcam destino. E eu posso dizer que nesta igreja eu tenho esse tipo de relacionamento. Pessoas que é muito legal da gente pensar, falar, puxa, orou comigo na minha dor. Esteve comigo na festa, esteve comigo no luto. Como é bom isso, né, queridos? Isso só tem na igreja. Então é mentira do diabo, é mentira que as pessoas não merecem confiança. Deus tem pessoas de confiança para caminhar do teu lado, para te dar suporte, para mudar destino. Você não precisa ficar prostrada, você não precisa ficar derrotada, ainda que seja diante do luto, ainda que seja diante da falência, ainda que seja diante de um divórcio, ainda que seja diante de um diagnóstico. Em Cristo Jesus haverá sempre alguém para caminhar ao seu lado e mudar o seu destino. Aleluia! Ah, coisa linda! Oh, Espírito Santo! Aleluia! Oh, querido, só quem desfruta de uma verdadeira amizade, só quem já experimentou isso assim, pode dizer, o Senhor é bom e preparou para mim. Então, nós vemos aqui que esse relacionamento que marca destino exige decisão. Amém? E essa moça que era moabita, que era viúva, que era pobre, ela se tornou, sabe quem? A bisavó de Davi. Ela veio fazer parte da linhagem real. Eu não sei você, mas a minha família, a minha linhagem não era muito boa. Não era muito boa. Era uma linhagem má, que não temia Deus, que não servia Yahvé. Mas em Cristo Jesus, por causa de uma decisão, hoje nós fazemos parte, sabe de quê? Da linhagem real, que é Jesus Cristo. A Bíblia diz que Ele deixou a glória e veio a essa terra. Ele se tornou homem, Ele se tornou carne. Para quê? Para que eu e você tivéssemos um lugar agora acima de principados, de potestade, de demônio, de qualquer coisa que se move nesse mundo. Nós estamos agora numa nova linhagem por causa de uma decisão. Aleluia. Aleluia. E para terminar, eu quero dizer para vocês aqui. Que essa decisão que nós tomarmos aqui hoje vai alterar o nosso destino. Amém. Não tem problema que se você errou o caminho, errou a rota, o Espírito Santo está aqui. E nós só iremos para essa nova estação porque o Espírito está sobre nós. E Ele conhece a nossa fragilidade. E a palavra de Deus diz que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E eu quero dizer também, que eu tenho que falar aqui, que o deserto, ele é um lugar estéril. Sabia? O deserto, ele não produz nada. E a pior parte, que nós vemos na palavra de Deus, que muitos dos que eram escolhidos morreram no deserto. Deserto é lugar de sepultura. E
quando nós pensamos nisso, que daquele povo que saiu do Egito para entrar na terra prometida, só 2 daquela geração entrou, isso traz para nós uma percepção o quê? Você tem que ficar esperto, você tem que ficar esperta, para você não morrer no deserto. E como que morre no deserto? Quando não tem fé. Quantos estão passando pelo deserto, mas eles se abrigam naquilo que eles podem fazer, naquilo que eles querem fazer, e só tem um jeito de você sair desse deserto, sabe como? É pela fé. É pela fé. E você que está aqui, eu quero declarar que esta é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. Aleluia. Não é pelo que você tem ouvido, é pela fé em Deus e na sua palavra. É com essa fé que você vai andar sobre um diagnóstico. É com esta fé que você vai experimentar o milagre. E é com esta fé que você vai avançar. Amém? Quantos podem dizer aqui comigo nesta oração que eu quero fazer agora? Senhor, abre os meus olhos espirituais. Senhor, me ajuda a reconhecer o sinal da tua vontade. Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Senhor, se é o tempo de eu sair, se é o tempo de eu permanecer, eu quero ser guiado pela tua paz. Senhor, que eu tome decisões que me tragam paz. Hoje eu quero fazer uma aliança com os meus olhos, com os meus ouvidos, para não andar segundo a carne. Senhor, se eu precisar permanecer neste lugar, que eu permaneça com paciência e fé, que o amadurecimento venha sobre a minha vida. Senhor, que eu não perca o tempo com algo que venha distrair-me nesse caminho. Hoje eu quero me ajustar ao teu chamado, e eu declaro que em Cristo Jesus eu estou no modo de avanço em fé, em decisões direcionadas pelo teu Espírito. Aleluia, aleluia. Oh, xarabalaba, xerebalaba. Oh, xerebalabalaba, xerebalaba. Eu vou refazer as alianças. Eu vou mudar o meu foco. Eu vou semear. Eu irei colher. E eu entro nesse caminho não trilhado ainda, porque eu creio que em Cristo Jesus eu sou mais, muito mais que vencedor. Oh, xarabalabas.